Olá pessoal, obrigado por estarem com a gente aqui para esse webinar sobre segurança de APIs. A gente vai passar nos próximos 45, 50 minutos por um assunto razoavelmente espinhoso relacionado à segurança, mas ao mesmo tempo extremamente importante. Tá? É, Na plataforma de vocês aí, caso a qualidade não esteja muito legal, o som esteja picotando, tem uma engrenagemzinha do lado inferior direito que você consegue reduzir a qualidade do vídeo, aí provavelmente ele para de picotar. Além disso, eu mandei um e-mail ontem e algumas pessoas responderam com perguntas. Algumas estão endereçadas na própria apresentação, outras eu já até selecionei aqui para responder no final. Mas fiquem à vontade para usar a parte de perguntas e respostas aí da própria plataforma, que eventualmente até durante a apresentação algumas pessoas aqui do time da Sensidia pode já ir respondendo, senão eu tento responder no final ou, na pior das hipóteses, a gente entra em contato depois para tentar responder. Legal? Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro um pouquinho sobre mim. Eu sou o Kleber Bacilli, sou fundador e CEO da Sensidia. Tenho uma formação técnica, sou engenheiro de computação pela Unicamp, sou colunista da eMasters e do Computer World e especialista em inovação e empreendedorismo pela Universidade de Stanford. E aqui são meus 3 projetos vitalícios, minha esposa, minha filha e meu filhinho de 10 meses. Legal? Beleza. Bom, rapidinho sobre a Sensidia. A Sensidia é uma empresa brasileira. A gente construiu uma reputação bacana aí ao redor de integração, arquitetura orientada a serviços e APIs. A gente é bem especializado em design e exposição de APIs, bem como ferramentas de governança e gerenciamento de APIs. A empresa tem o headquarter em Campinas, mas temos escritórios também em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos, na Filadélfia. Beleza? Bom, e além disso, a gente está contratando, temos várias vagas abertas, inclusive para todas essas bases, para Campinas, São Paulo e Rio especialmente. Legal, beleza. Aqui alguns dos nossos clientes. Normalmente as empresas gigantes, elas estão mais relacionadas a projetos de integração e arquitetura corporativa, né? Integração entre aplicações da própria empresa e alguns projetos bem interessantes de exposição de APIs. O assunto de APIs é bem mais democrático, então tem algumas startups aqui também na lista de clientes que nos procuraram para ajudar a gerenciar a exposição das APIs. Beleza? Bom, eu queria começar, na verdade, se vocês estão participando desse webinar, é porque, de alguma forma, obviamente, vocês estão interessados nesse assunto de APIs, e eu queria começar provando para vocês que as APIs estão por toda parte. Bom, a primeira forma, o primeiro argumento que eu queria usar aqui é baseado no Clube dos Bilionários. A gente tem diversas empresas cujas APIs recebem mais de 1 bilhão de calls por dia. Bom, esses números normalmente não são divulgados abertamente, né? Então são periodicamente, com alguma periodicidade, a gente consegue ter acesso a essas informações. E além disso, empresas com mais de 5 bilhões de calls por dia. Então veja, por dia é uma quantidade bem grande mesmo de requisições. O Twitter é uma das plataformas cuja API é mais invocada, né? Na última revelação que eles fizeram eram mais de 13 bilhões de calls por dia. Bom, mas aí você deve estar pensando, bacana, mas esses são gigantes da internet e tal. Isso não necessariamente é a realidade aqui na minha empresa. Bom, são gigantes sim, mas se a gente pegar como exemplo aqui o evento TechCrunch Disrupt, que acontece nos Estados Unidos, eles têm um dos concursos que eles fazem lá durante o evento é o Startup Battlefield, que são startups super inovadoras que concorrem lá a um prêmio de $50 mil. E na última edição do Startup Battlefield, a gente pegou todas as startups que participaram desse concurso e, pela nossa avaliação, 78% de todas essas startups já nascem
expondo APIs, já tem uma estratégia de relacionamento com developers, o que é realmente impressionante. Bom, mas nesse momento você pode estar pensando, legal, mas isso é Estados Unidos, Silicon Valley, né? São empresas realmente muito inovadoras. Bom, tenho mais um argumento aqui para ajudar a convencê-los, né? Algumas empresas aqui no Brasil já vêm falando sobre Open Banking. Então, se você pensar, ao mesmo tempo que os bancos brasileiros são inovadores, eles também são bastante reticentes do ponto de vista de exposição a risco, a parte de segurança, são bastante paranoicos, né? Então, se eles já estão, de uma certa forma, discutindo projetos de Open Banking, é uma sinalização que mesmo para indústrias mais conservadoras e especialmente com relação à segurança, esse é um assunto que está chamando a atenção. Bom, e por fim, como argumento derradeiro, para vocês se inscreverem nesse webinar, a gente perguntou se vocês já expõem APIs ou se vocês usam APIs para integração de aplicações internas, né? Ou se planejam expor APIs no curto prazo de tempo, ou se não tem nada no radar por enquanto, né? De todo mundo que está participando, pelo menos quem se inscreveu até ontem, 61% das pessoas disseram que ou já expõem APIs ou usam, né, APIs e web services para integrações internas. Então também é uma amostragem bem bacana aqui. Bom, mas legal. Entrando especificamente no assunto de segurança, 2014 foi um ano bastante marcado por vazamentos, escândalos de privacidade, né? A gente, obviamente não todos relacionados à API, né, mas alguns deles sim relacionados à API. A Bitly, por exemplo, lançou um comunicado, colocou no seu blog, isso foi notícia em vários jornais de tecnologia, pedindo para os usuários mudarem seus passwords, revogarem as suas chaves de API, os seus tokens OAuth, porque eles tinham sofrido um ataque, um vazamento. O Snapchat também sofreu um ataque na sua API, permitindo um scan da API para buscar telefones e nomes de usuários, né? Então mais de 4,6 milhões de telefones e nomes de usuários vazaram do Snapchat. E um último bem interessante aqui, a Tesla, né, que é o fabricante de carros elétricos dos Estados Unidos, bem famoso e bem moderno, né? Eles têm um aplicativo móvel, é um carro conectado, né? Pensando no fenômeno da internet das coisas, e eles disponibilizam um aplicativo móvel para os donos de Tesla, que permite tanto recuperar informações sobre o status do carro, da bateria, necessidade de manutenção, quanto interagir em alguns aspectos com o carro, né? Como buzinar, acender o farol, abrir o teto solar e tal. Bom, o problema é que os usuários recebem um usuário e senha para usar nesse aplicativo. Entretanto, algumas oficinas da rede autorizada da Tesla têm pedido para que os usuários coloquem as suas credenciais, né, seu usuário e senha, diretamente nos websites deles, para que eles possam acessar as informações do carro em nome desse usuário e verificar se está precisando de alguma manutenção preventiva, né? Bom, a ideia é muito bacana, mas a implementação ela não levou em consideração a possibilidade de descoberta desse usuário e password num servidor que não é o da Tesla, né? Um servidor que é de uma oficina autorizada. Isso poderia permitir que alguém que tivesse acesso a essa informação pudesse abrir o teto solar enquanto você está dirigindo o carro sem que você soubesse disso, né? Então, um esquema bem esquisito aí. Bom, beleza. Bom, e além disso, tiveram as fotos da Jennifer Lawrence vazadas na internet, fotos íntimas, mas isso não tem nada a ver com a API. Beleza, vamos lá. Entrando aqui agora diretamente na agenda do webinar, eu queria começar especificamente falando um pouco mais sobre alguns fundamentos de segurança. Vou tentar ter uma abordagem bem abrangente sobre o assunto de segurança. Aí daí a gente entra na parte de ameaças e vulnerabilidades, né, as principais ameaças e vulnerabilidades, e as principais contramedidas, né, como ações de mitigação dessas ameaças ou vulnerabilidades. Beleza?
Joia, vamos lá. Bom, a primeira questão dos fundamentos da segurança aí, a gente precisa obviamente fazer uma análise dos níveis de criticidade que a API vai estar exposta. E obviamente são vários níveis de criticidade e para vários atributos, para vários atributos diferentes, né? Por exemplo, a gente pode pensar em 3 níveis de criticidade: básico, intermediário e crítico. Mas como é que a gente faz uma análise do que é básico, o que é intermediário e o que é crítico, né? A gente pode pensar em alguns atributos. Bom, primeiro, o quanto você conhece dos seus client apps. Então, a gente pode pensar nessa pergunta especificamente e pensar na sua API se você vai estar exposto a um risco básico, intermediário ou crítico. Vamos pegar esse exemplo mesmo, né, de quanto você conhece dos client apps. Por exemplo, um risco baixo, né, uma criticidade básica, é se todos os client apps da sua API forem aplicativos desenvolvidos pela sua própria empresa. Então você conhece quem está do outro lado. Então o risco de um ataque nesse contexto é bem inferior, né? Um nível intermediário seria, no caso de você ter essa API exposta para alguns parceiros, parceiros externos, né, que constroem esses apps e que acessam a sua API, mas que sejam parceiros, não seja muito numeroso, né, o volume de parceiros, e que eles sejam razoavelmente conhecidos. E o estágio crítico é quando a API é totalmente aberta, pública, e você vai ter ali potencialmente centenas de apps externos, né? Então, nessa situação, aí obviamente você precisa ter bem mais preocupação com relação à segurança da sua API. Tá? Então esse é um dos atributos, né? O quanto você conhece dos client apps, o quanto esses client apps estão próximos ou distantes de você. Tá? Deixa eu pensar num outro atributo aqui, pegar, por exemplo, o quão sensível são as informações que a API dá acesso. Se você pegar, por exemplo, informações acessórias que não estão relacionadas a um usuário, né, uma pessoa física ou uma empresa, então provavelmente o nível de criticidade poderia ser classificado como básico, né? Se você pegar no intermediário, sei lá, informações sociais da empresa, lista de amigos, tal, que são informações sensíveis, mas provavelmente não são críticas, né? Por outro lado, se você vai para a linha de registros médicos, transações financeiras ou eventualmente dados vitais ao negócio, né? Por exemplo, você pode pensar que um catálogo de restaurantes ele é uma informação básica. Então, ele poderia ser classificado como um nível de criticidade básico com relação à segurança. Mas, entretanto, se o negócio da sua empresa é ser um catálogo de restaurantes, bom, aí certamente isso se torna crítico, né? Porque o acesso a esse tipo de informação pode realmente impactar na perpetuação do seu business, né? Bom, beleza, esse é o segundo critério. Indo para o terceiro critério ali, é o quanto as APIs alteram os dados, né? Então, obviamente, você pensar ali que a sua API é somente leitura, só gets, então provavelmente a exposição de risco é mais baixa, né? O nível de criticidade ali é mais baixo. Se você tiver um intermediário com gets, né, e alguns posts e puts, mas em recursos que não sejam vitais, você poderia classificar isso como intermediário. E aí no crítico é quando você tem operações, né, inclusive deletes, tanto em elementos quanto em coleções, né? Então, por exemplo, um delete no resource de pedidos, podendo apagar todos os pedidos, certamente é uma exposição crítica do ponto de vista de integridade ali, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção obviamente, todo mundo que está participando interessado em conhecer mais sobre segurança de APIs, vocês precisam fazer essa reflexão com relação às APIs que vocês expõem, o quanto de exposição a risco de segurança a sua API está sendo colocada. Tá? Então essa é a primeira reflexão que precisa ser feita. Bom, depois disso, a gente pode pensar um pouco melhor nesses atributos de segurança. Tá? Mas aí quando a gente fala em segurança, a gente está falando de que especificamente? Vamos lá. Eu tentei ser abrangente aqui, né? Bom, o primeiro aspecto, e certamente o que mais gera dúvida e discussão, é a parte de autenticação e autorização.
De todas as perguntas que a gente recebeu, a grande maioria estava relacionada com autenticação e autorização, né? Qual é a melhor forma de você conseguir identificar um usuário ou um aplicativo e garantir que ele é ele mesmo, né? E que ele tem acesso ao recurso que ele está tentando acessar, né? Aí pensar em privacidade, especialmente quando você tem dados de usuários, pessoas ou empresas ali sendo exposto através de APIs, como é que você garante que não tem ninguém ouvindo, espionando, etc. A parte de integridade, né, garantir que esses dados não podem ser modificados, alterados involuntariamente ou maliciosamente, né, por alguém. A parte de disponibilidade, que aí está bastante relacionado com ataques mesmo, né? Garantir que o serviço fica no ar e que ele tem um tempo de resposta, uma performance adequada, né? E a parte de auditoria, que às vezes é menos considerada, mas quando a API está relacionada com transações financeiras, você precisa ser capaz de dizer e de comprovar que uma determinada transação aconteceu realmente ou não, né? E além disso tem toda a parte de compliance, né, que pode estar relacionada com as APIs também. Então também entra como um atributo de segurança, tá? Então ao longo do webinar a gente vai continuar passando por várias questões de ameaças, vulnerabilidades e mitigações, sempre concentrado ou categorizado por esses atributos principais aqui. Legal? Beleza, bom, e aí, antes da gente entrar especificamente nessa parte de vulnerabilidades e ameaças, eu queria passar por alguns princípios básicos de design, né? Design patterns relacionados a APIs, a exposição de APIs e também questões de segurança que fazem sentido e estão muito relacionados com o assunto que a gente vai explorar aqui. São 3 especificamente. Um design pattern de API First, ou um conceito chamado API First, um design pattern chamado Separation of Concerns e um outro chamado Web API Facade ou API Facade. Tá? Vou passar por cada um desses 3 aqui. Bom, primeiro o API First, né? Na verdade isso começou a ser mais falado com Mobile First, né? Que as empresas cada vez mais elas constroem aplicativos e sites primeiro olhando, pensando na experiência mobile, para depois especificamente pensar em como é que ela se comporta para um laptop ou um desktop, né? Mas no nosso ponto de vista, na verdade, o conceito de API First ele é ainda mais poderoso do que o Mobile First, né? Porque quando você pensa em mobile, você está pensando obviamente no smartphone, no tablet, mas as jornadas digitais dos usuários elas têm crescido e se diversificado muito, aí pensando na experiência da internet das coisas, né? Eu comentei do carro conectado, de quiosques, ATMs, de toda a tecnologia wearable, né? Então smartwatch, Google Glass, esse tipo de dispositivo, todos eles de uma certa forma eles interagem com o back-end, com os dados através de APIs. Então, ao invés de você pensar na experiência mobile, que na verdade você não sabe direito como é que vai ser daqui 1 ano ou 2, como é que você vai levar em consideração a exposição desses dados e se preparar a tua empresa de forma a ter mais flexibilidade em como é que você expõe esses dados, né? Bom, além disso, então essa questão de múltiplos canais, né, experiências em telas diferentes, tal, e cada vez mais as empresas têm experimentado parceiros externos, né, clientes externos e também olhando para dentro, né, cada vez mais essas integrações de aplicações internas com outras aplicações que rodam na nuvem, né? Então isso tem levado muito a esse amadurecimento do conceito de APIs e API First. O segundo é o design pattern de Separation of Concerns. Quando a gente pega um grande sistema, a ideia do Separation of Concerns é a gente conseguir agrupar elementos de responsabilidade semelhantes em componentes específicos e não necessariamente deixar essas responsabilidades espalhadas em todos os componentes da solução. Então, por exemplo, quando a gente pega os aspectos, né, os atributos de segurança que eu comentei, né, de autenticação, autorização,
privacidade, disponibilidade, auditoria e integridade, como é que a gente eventualmente separa, agrupa esses elementos em componentes específicos para tratar dessas questões e tira o peso de se preocupar com essas questões das equipes que estão efetivamente desenvolvendo as regras de negócio, né, implementando as APIs e eventualmente podendo ter códigos mais limpos, mais fáceis de entender, relacionados às regras de negócio ali. Tá? Então esse é o segundo design pattern importante. E aí o terceiro, que é a ideia do API Facade, é quando a gente tem os usuários que usam os apps, né, ou os partners, né, os parceiros e developers que criam aplicativos, eles acessam essas APIs que na verdade estão expondo ali uma certa complexidade, estão encapsulando, né, uma certa complexidade do back-end, né, de aplicações, bancos de dados e sistemas, eventualmente até na nuvem ali. Né? Bom, e o acesso é feito através das APIs. Então, levando em consideração o Separation of Concerns, a ideia da Web API Facade é ser capaz de ter uma camada específica chamada de API Gateway ou API Proxy, onde você consiga concentrar uma série de componentes relacionados à segurança e que seja capaz de tirar um pouco dessa preocupação das APIs. Tá? Então, muitas empresas têm usado esse conceito de API Gateway ou API Proxy para conseguir deixar as regras de negócio mais independentes e simplificar a implementação das APIs. Tá? Obviamente, não necessariamente todas as regras de segurança vão ficar exclusivamente embutidas no gateway. Né? Você pode ter uma parte das regras estão lá no firewall mesmo, um pouco continua nas APIs, alguma coisa até no back-end, mas você conseguir agrupar a maior parte dessas preocupações em componentes específicos dentro de uma camada específica é o propósito dessa Web API Facade. Beleza? Bom, falado aqui sobre esses design patterns, agora chegou a hora da gente entrar nessa questão das ameaças, vulnerabilidades e contramedidas. Então, a ideia é passar em cada um desses atributos de segurança, explorando quais são as principais ameaças, vulnerabilidades e quais são as contramedidas principais que a gente pode colocar para mitigar esses riscos e essas ameaças. Legal? Beleza. Vamos lá. Começar aqui com autenticação e autorização. Bom, lembrando, né, autenticação e autorização é a gente conseguir confirmar que o aplicativo ou o usuário é realmente quem ele diz ser, né, e garantir que ele tem acesso ao recurso ou ao dado que ele tá buscando. As principais ameaças e vulnerabilidades, obviamente, é o acesso não autorizado. Tem também o ataque de força bruta, né, ficar tentando descobrir a senha, fazendo diversas requisições. O roubo de credenciais, que aí não necessariamente é por um ataque de força bruta, mas pode ser por um sniffer de rede, ou pode ser até um acesso privilegiado a pessoas que trabalham na empresa e que tenham acesso ao servidor ou aos logs. Né? E a ideia de sequestro de sessão, também para conseguir refazer, né, fazer um replay de requisições usando dados de sessão que estejam trafegando pela rede. Né? Então essas são algumas das ameaças e vulnerabilidades relacionadas à autenticação e autorização. Bom, e como é que a gente consegue prevenir isso? Né? Quando a gente pensa em autenticação e autorização, no mundo das APIs, é importante a gente separar, né, e ter em mente que a gente precisa pensar na autenticação dos usuários e das apps, né? Porque quando você expõe uma API, quem está do outro lado, na verdade, é um desenvolvedor que está construindo um aplicativo que vai interagir com a sua API. Né? O usuário ele não interage diretamente com a API, ele interage com o aplicativo que usa a API. Bom, os usuários eles estão habituados a usar username e password, né, para conseguir se autenticar. Os apps, por sua vez, é muito mais comum a gente ver a utilização de tokens, né, que são normalmente mais complexos, mais longos, né, e obviamente mais seguros para conseguir fazer essa autenticação e autorização. Bom, tanto para usuários quanto para apps, né, a gente tem algumas estratégias diferentes aí para autenticar e autorizar. Utilização de app token, né, para
autenticar e autorizar aplicativos, o Basic HTTP Authentication, o OAuth 2 e o OpenID Connect. Eu vou passar um pouquinho mais sobre cada um desses elementos, tentar explorar um pouco os prós e contras aqui de cada um, né? Vamos lá. Bom, primeiro o App Token. Ele é normalmente então usado para autenticar app, né, e não o usuário, né, até esse nome App Token, porque tem um conjunto de APIs que na verdade você não precisa identificar especificamente quem é o usuário, né, o dado talvez seja público ou são só para consultas. Você quer saber normalmente somente que aplicativo é que está fazendo essas consultas, né? Então a utilização de App Token é bem útil nessas situações. Normalmente esses tokens são gerados automaticamente, né, para que ele seja bem longo, difícil de quebrar, né, base 64 ou até maior, né. Pode usar criptografia também para que ele transite de uma forma segura, ou pelo menos usar SSL, né, e HTTPS. O desenvolvedor da app, normalmente ele consegue regerar a chave no portal de developers, né? Então quem expõe uma API pública para desenvolvedores, normalmente ele disponibiliza um canal, né, para que o desenvolvedor consiga entender a documentação tal, e construir o aplicativo. E além disso, ele consegue trocar, né, essa chave, disponibilizar isso através do portal de developers. E a autenticação normalmente é feita em todos os requests, tá? Quando a gente está pensando aqui no App Token. O Basic Authentication do HTTP, ele é muito usado em websites, né? Só que para acesso às APIs especificamente, digamos, ele está saindo de moda, né? A gente vai ver que o OAuth 2 é disparado a estratégia de autorização, né, que tem mais sido usado, né, pelos principais APIs aí, né? Bom, se o Basic Authentication, se ele não rodar em SSL, né, o HTTPS, ele é bastante inseguro, né, porque aí ele vai trafegar como um atributo do header ali, né, ou até no query param. Então, assim, isso obviamente é fácil de quebrar, né, esse usuário e password. Usuário e password especificamente eles são piores do que chaves, né, porque eles são normalmente relacionados a alguma coisa que o usuário se lembre, né. Então, assim, para autenticação de APIs, a gente normalmente não tem indicado, né, o uso de Basic Authentication. Bom, entrando aqui no OAuth, como eu comentei, esse é o protocolo de autorização que provê o acesso seguro a recursos, e esse acesso tendo sido delegado pelo dono dos dados, né? Pelo Resource Owner, né? Esse é um dos papéis dentro desse protocolo. Ele tem sido bastante usado, né? Principalmente se popularizou bastante com a ideia do login social, né? Do Facebook, do Twitter, do LinkedIn. Eu vou dar uns exemplos aqui daqui a pouco. Bom, o primeiro passo é o client app, ele se registra nesse provedor, nesse authorization server, para ganhar um client ID e um secret, né? E além disso um redirect, uma URL de redirect, né? Para ele conseguir fazer todas as trocas de tokens ali. E o OAuth, ele na verdade tem alguns fluxos diferentes de autorização, e são 4 tipos de authorization grants, né? Desde o uso de Authentication Code e depois a troca do Authentication Code por Access Code, por Access Token, né? Então tem algumas formas diferentes que estão relacionados com o tipo de cliente que está fazendo a requisição, né? Quando é um aplicativo web, o aplicativo web, como ele roda num servidor, ele normalmente, né, assim, ele não roda no browser, né, ele roda num servidor. Esse servidor ele tem a capacidade de armazenar o Access Token sem necessariamente precisar
sem correr risco desse token vazar, né? Quando a gente pensa num aplicativo client, né, que roda no desktop ou que roda no smartphone, por exemplo, ele está sempre suscetível a ser decompilado, né? Então, nessa situação, o Access Token ele estaria em risco, né, se ele ficasse armazenado dentro desses aplicativos, né? Então, esses fluxos diferentes servem para essas situações diferentes, tá? Bom, beleza, mas quais são os papéis principais envolvidos aqui? A gente tem o Resource Owner, então vamos pensar você, o usuário, né? A gente tem uma aplicação client e a gente tem dois elementos ali, que é o Resource Server, que é onde os dados efetivamente estão armazenados, e o Authorization Server, que é a entidade, aí, o elemento responsável por efetivamente fazer essa autorização. Muitas vezes o Resource Server e o Authorization Server são... É o mesmo cara, né? Se a gente for pegar aqui num exemplo, pegando aqui, por exemplo, o TripAdvisor e o Facebook. Então, vamos pegar a situação em que eu quero conectar o meu profile do TripAdvisor no Facebook para permitir para que eu saiba onde os meus amigos viajaram e que reviews eles fizeram dos hotéis e, eventualmente, para que os meus amigos também consigam saber os reviews e para onde eu viajei, né? Então isso é comum, é fácil de ilustrar. Aqui eu vou pegar umas telinhas aqui. Então, por exemplo, quando você entra no TripAdvisor, ele te dá a opção de entre com o Facebook. Então, essa aqui é uma tela do TripAdvisor, né? Ele usa o botão do sign up do Facebook Connect aqui, né? E do Google Plus também, mas outros sites usam GitHub, LinkedIn, Twitter, né? Esses são os mais conhecidos. Nesse momento, se a gente for pegar aqueles papéis ali, a gente tem o usuário, aqui nesse caso o Kleber especificamente, o Client App, que é o TripAdvisor, e tanto o Resource Server e o Authorization Server como sendo o Facebook, tá? Então, nesse caso, vai ter ali um diagramazinho de sequência ali, né? Então, eu digo para o Client App, para o TripAdvisor, que eu quero conectar com o Facebook, ele habilita para mim ali um botãozinho, né, do login com o Facebook. Bom, nesse momento, ele aparece... ele faz o direcionamento aqui, ele abre a tela do Facebook. Então você pode ver que eu estou no domínio do Facebook, no HTTPS aqui do Facebook, e ele identifica aqui que é o TripAdvisor que está querendo ter acesso aos meus dados, né? Bom, eu tenho que colocar as minhas credenciais, então as minhas credenciais de acesso ao Facebook eu revelo exclusivamente para o Facebook, né? Então isso evita, por exemplo, aquele caso da Tesla, onde eu coloco as minhas credenciais de acesso à Tesla, eu coloco no site, né, ou na aplicação de um parceiro da Tesla, né? Então, nesse caso, para evitar que eu tenha que colocar o meu usuário e senha do Facebook no site do TripAdvisor, né? Então, ele abre aqui essa tela do próprio Facebook. Bom, nesse momento, além disso, o Facebook também ele me mostra o escopo que o TripAdvisor está pedindo para esse acesso, né? Então, ele vai receber as informações básicas do meu perfil, a minha lista de amigos, o endereço de e-mail, as atualizações, a minha cidade natal, a minha cidade atual, né? As fotos, etc. Então, assim, é bastante informação. O Facebook, obviamente, ele faz questão de identificar com bastante clareza se isso permite que o aplicativo poste em meu nome ou não, né? E ele até divide isso em 2 passos. Tem outros Authorization Servers que não fazem essa distinção, mas sempre que você tem um tipo de escopo, né? Um elemento de escopo que é muito mais crítico que o outro, é até legal separar em 2 steps aqui essa autorização, né? Bom, então, se eu efetivamente der um OK, né? Se eu permitir esse acesso, nesse momento o Facebook faz um redirecionamento para o aplicativo do TripAdvisor, e aí você vê que aparece ali, né, a carinha do Kleber com a fotinho do Facebook ali. Nesse momento o TripAdvisor
ele recebeu o Authentication Code e ele ele redireciona de novo para o Facebook, por baixo dos panos ali, o usuário não vê isso, na verdade, é só o servidor do TripAdvisor com o Authorization Server, mandando esse Authentication Code e aí mandando a identificação do aplicativo, né, o Client ID e o Client Secret, para que o Facebook possa converter esse Authentication Code num Access Token mesmo, né? E aí esse Access Token é que faz com que o Kleber efetivamente esteja logado, né? Tem as contas integradas do TripAdvisor com o Facebook, tá? Bom, além disso, o Facebook, e é uma recomendação geral, né, vários outros aplicativos também fazem isso, eles permitem que o usuário a qualquer momento revogue o token. Ele pode eventualmente entrar lá no Facebook, tem uma parte de privacidade, você vê as aplicações que você autorizou e você pode tanto eventualmente rever o escopo dessa autorização quanto revogar efetivamente o token, né? Então se você, por exemplo, ouviu uma matéria que o TripAdvisor foi invadido, você pode entrar aqui no Facebook e falar que que você quer revogar esse token e aí o TripAdvisor vai parar de ter acesso aos seus dados sociais ali do Facebook, né? Então é mais ou menos assim que funciona esse fluxo OAuth, tá? Esse aqui é um dos Authorization Grants lá que é baseado no Authentication Code, tá? Bom, quando a gente vai para o OpenID Connect, o OpenID ele não é uma alternativa ao OAuth, na verdade ele complementa o OAuth. O OAuth é muito mais um protocolo de autorização, né? E o OpenID Connect é muito mais um protocolo de autenticação. E ele tem bem interessante para quando a empresa tem a preocupação, né, ou tem a intenção de ter o single sign-on, né, permitir que vários aplicativos compartilhem a mesma senha. Então, por exemplo, pensando numa empresa grande que tem vários aplicativos para os seus colaboradores, por exemplo, é muito ruim você ter várias senhas, uma senha para cada aplicação, né? E além disso ter que ficar pedindo para o usuário se logar a cada momento, né? Então o OpenID Connect ele foi construído sobre o OAuth 2 e permite que efetivamente a autenticação possa gerar esse conceito de single sign-on, né? Ele usa um ID token, né, como identificação do usuário ali, e ele usa também o JSON Web Token, que é um protocolo bastante novo que usa tokens em formato JSON e esses tokens são criptografados, tal. É um protocolo bem interessante que a gente está olhando com atenção aqui. Então, se você olhar a pilha aqui do OpenID Connect, você vê que ele é construído sobre o OAuth, né? Então tem várias coisas de OAuth ali embaixo. E além disso tem o JSON Web Token e vários outros protocolos mais específicos ali, tá? Então assim, fiquem de olho no OpenID Connect se você tiver interesse, especialmente em single sign-on, tá? Bom, beleza. Além disso, só alguns lembretes adicionais aí, né? Bom, autenticação multifatores, esse é uma preocupação que está crescendo também, né? Quando a gente pensa em autenticação multifatores, a gente tem desde o que é mais comum, né? Quase todos os sites já pedem, que é as coisas que você sabe, por exemplo, password. Nesse caso são pensando em três níveis diferentes, né? O outro são as coisas que você tem como celular, então cada vez é mais comum você ter um token físico, como aqueles chaveirinhos do banco, ou então um token no celular, ou você receber um SMS no seu celular, ou você receber um push no seu celular para confirmar que você é você mesmo, né? E além disso, um terceiro nível, aí são coisas que só você né? Que aí, no caso, biometria, fingerprint e tal, isso também tem... como os smartphones estão ficando cada vez mais sofisticados, né? A leitura de biometria, etc. Então isso também tem se desenvolvido. Um outro aspecto é evitar o uso de sessão, né? Por definição, o conceito de RESTful Services
ele é stateless, então você deveria, teoricamente, autenticar e autorizar todas as requisições, né? Obviamente, na ideia do uso pragmático de REST, em algumas situações, manter um Session ID é interessante. Tá? Bom, e claro, assim, a recomendação principal aqui é usar esses padrões que eu comentei. Né? Então, usar o OAuth e assim... Só fuja desses padrões, tanto de OAuth, de criptografia, etc., se você realmente souber o que você está fazendo, né? Porque isso certamente vai dificultar muito o seu desenvolvedor e pode gerar brechas que você não está pode não tá ciente ali, né? Por exemplo, o OAuth tem vários pacotinhos para várias linguagens de programação que permite que o cliente consiga construir o seu cliente sem tanta dificuldade, tá? Beleza? E um último lembrete com relação à autenticação e autorização é cuidado especial na manipulação de token, né? Na verdade, você pode ter mecanismos bem avançados, né? OAuth, etc. Entretanto, se você continuar mandando os tokens por e-mail, que podem ser encaminhados de uma pessoa para outra, se você disponibilizar no seu site de developers, mas esse site não tiver HTTPS, né? Ou seja, alguém pode espionar no meio do caminho, se você armazenar os tokens em plain text nos seus logs, nos seus servidores, e eventualmente em algumas situações a tua própria arquitetura ela fazer forward, né, dessas requisições que contém os tokens nos headers ali, né, para nós da rede que não estão protegidos com SSL, então, assim, não adianta nada você ter um mecanismo legal se você não cuidar bem desses tokens, tá? Então aqui são alguns lembretes importantes. Legal? Beleza, bom. Então passamos aqui a parte de autenticação e autorização. São 5 elementos, a gente passou o primeiro, mas é de longe o mais controverso e importante de todos. Vou entrar agora na parte de disponibilidade. Bom, quando a gente pensa em disponibilidade, as principais questões são: as APIs estão acessíveis? O desempenho dessa API está satisfatório? Né? Ou ela está sofrendo um ataque de inundação de requisições e está com muita dificuldade para conseguir atender as requisições que são legítimas, né? Então, as ameaças principais e vulnerabilidades aqui estão relacionados aos ataques, né, de denial of service, né, onde você tem um volume muito grande de requisição cujo objetivo é sobrecarregar o seu servidor até que ele saia do ar, até que ele não consiga mais atender as requisições. Isso acontece em sites também, né? Isso não é um aspecto específico de API, mas quando a gente está falando de API, a gente tem que ter algumas preocupações específicas assim, né? Outra parte de buffer overflow, onde você tem que também se preocupar com o tamanho dos payloads, né? Então, como você vai receber uma requisição, um post, por exemplo, esse post tem um JSON, esse JSON ele pode vir gigante, ou ele pode ter um anexo gigante, e um volume de requisições com payloads muito grandes, eles podem trazer problema de overflow ali em memória, né, em como que você processa essas requisições. E além disso, tem toda a preocupação de injection, né, de SQL, XML e JSON. Aí vocês devem conhecer, né, tem uma tirinha bem legal assim, que é quando a professora liga para a mãe do aluno e pergunta: bom, a senhora realmente deu nome no seu filho de Robert Drop Table? Porque isso foi passado num parâmetro e, no fim das contas, usando caracteres especiais ali, esse parâmetro foi diretamente jogado para um comando SQL que, no fim das contas, pode apagar uma tabela ali, né? Então, obviamente, você precisa ter essa preocupação com a sanitização ali dos inputs, né? Bom, então a ideia aí é ser capaz da empresa conseguir se desvencilhar desses ataques, como o Neo aí consegue escapar com o efeito bullet ali do Matrix, né? Bom, mas então o que a gente pode fazer? Do ponto de vista de disponibilidade, é importante a empresa conseguir monitorar o tráfego das APIs, preferencialmente criando alertas, né? E com essa monitoria de tráfego, ela ser capaz de identificar comportamento malicioso.
Então, o comportamento malicioso ele pode ser desde de um ataque mesmo, muitas requisições, mas ele pode ser mais sutil, né? Ele pode ser, por exemplo, aquele ataque do Snapchat, ele aconteceu durante semanas, e ele foi fazendo um scan, né? Ele foi chamando a API com vários números de telefones para recuperar se esse número de telefone era válido de um usuário e quem que era o usuário desse telefone, né? Então, esse é um ataque mais difícil de você perceber se você não tiver mecanismos um pouco mais avançados, né, de identificação de comportamento malicioso. Tá? Bom, outro aspecto é limitar o uso das apps, né? Então aqui a gente está falando muito de rate limiting ou throttling, né? Ser capaz de colocar isso nas suas APIs. E eventualmente algumas empresas que já têm a preocupação com fraude, ela ser capaz de estender essa preocupação de fraude também no uso da API. Né? Então, eventualmente o teu banco já te liga, né, hoje para saber se você realmente está fazendo aquela transação no cartão de crédito. Né? Então, se eventualmente transações começarem a fluir do uso do cartão de crédito na web, num site convencional, para uma autorização através de APIs, como é que esse mecanismo de detecção de fraude de negócio também vai estar conectado com esse novo canal por onde as requisições chegam aí. Né? Então, por exemplo, esse aqui é um screenshot do API Suite da Sensidia, que é uma plataforma de gerenciamento de APIs de um dos nossos clientes. Então a gente consegue medir todo o tráfego que está passando, ali cada linha. Esse é um gráfico de tráfego por app. Então esse é um cliente nosso que tem muitos parceiros externos, muitos aplicativos externos que acessam os seus dados, e a gente consegue acompanhar instantaneamente, né, como é que está sendo o consumo por esses aplicativos. Aí você vê que você consegue capturar alguns picos, né, de número de requisições, então 80 mil requisições num dia, e eventualmente se você tem um certo volume de parceiros, você conseguiria ligar para esse cara para saber o que está acontecendo, ou eventualmente até bloqueá-lo preventivamente. Então você consegue conectar esse tipo de recurso, né? Nesse caso um rate limiting, né, ou um throttling, para conseguir evitar que um ataque ou às vezes até uma implementação desastrosa de um parceiro seu possa derrubar a tua API. Bom, normalmente essas soluções, como eu comentei, né, o API Suite da Sensidia, essas ferramentas de gerenciamento de API, esses API Gateways, eles já disponibilizam esse conceito de Policy Enforcement. Né? Então, por exemplo, Rate Limiting ou Throttling é um tipo de policy que é disponibilizado por esse tipo de ferramenta. Né? Então você consegue configurar todo o tráfego que chega até esse resource de orders, por exemplo, de pedidos, você quer limitar a um certo volume geral de requisições, porque é uma transação cara para você, ou você quer limitar a um certo volume de transações por parceiro, por app que está fazendo a invocação, porque eventualmente ou esse cara faz parte de um plano e ele tem um limite mensal, né? Ou eventualmente você quer impor um limite por segundo, por minuto ou por hora, né, para evitar o abuso desses recursos. Né? Além disso, você tem, por exemplo, policies de ameaças JSON. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma ameaça JSON que por exemplo, um array gigante. Então, antes de você passar esse array gigante que está chegando no payload, né? Então você está olhando ali o conteúdo da sua mensagem, você fazer uma análise em busca de ameaças dentro desse JSON, né? Pode ser o XML também, etc. Então pode estar relacionado com o payload size, pode estar relacionado com IP filtering, né? Você pode ter uma blacklist de IPs. Então, eu não vou aceitar requisições vindas da Coreia do Norte, sei lá. Então você consegue identificar esses IPs e fazer filtragem, né, das requisições, o que você vai aceitar, o que você vai negar através desse tipo de política. Aí tem vários outros tipos. Esse é um recurso bem interessante para você mitigar, né, esse risco de disponibilidade da sua API. Beleza, entrando agora em privacidade. Bom, privacidade, a gente está levando em consideração aqui a questão principal
só quem tem autorização, né, só uma pessoa, uma aplicação autorizada, é que pode ver um certo dado ou uma certa mensagem trafegando ali. Né? As principais ameaças e vulnerabilidades estão relacionadas, obviamente, à revelação, né, de dados privados, né, o acesso a esses dados privados, o man in the middle ou o network eavesdropping, né? Então ter alguém interceptando o man in the middle. A diferença entre o man in the middle e o network eavesdropping, o network eavesdropping é mais conhecido como sniffing, né? O cara ele tem acesso a um determinado canal e ele fica ouvindo tudo que está passando ali na rede, né? O man in the middle é quando ele é capaz de redirecionar o tráfego batendo num elemento que ele controla, né? Então ele acaba conseguindo espionar também. E é aquela questão de data scrapping que eu comentei antes, né? Que é um cara fazendo requisições, varrendo a sua base de dados para conseguir clonar a sua base de dados e eventualmente ele não está fazendo um flooding, né? Ele não está jogando tantas requisições assim, mas ele vai fazendo requisições de uma forma a replicar o teu banco, né? Bom, em termos de privacidade, as mitigações estão muito relacionadas aqui, obviamente, a usar protocolo de comunicação seguro, né? Então SSL ou o TLS, né? Que é uma versão um pouco mais nova aí, então sempre HTTPS e tal. Algumas situações podem requerer criptografia adicional. Então, por exemplo, aí o uso de algoritmos de criptografia mesmo, a gente está fazendo um projeto relacionado a caixas eletrônicos, né, ATM, né? Então cada ATM expor APIs do leitor de fingerprint, etc. E eventualmente os aplicativos para conseguirem acessar isso ter um nível adicional aí de criptografia. As informações sensíveis serem mascaradas, né? Então número de cartão, de crédito, né? Tokens, etc. Elas serem sempre mascaradas. E um outro aspecto de privacidade menos conhecido é a questão de error handling, né? Porque normalmente na API você quer expor códigos de erro que sejam fáceis do cliente entender, mas obviamente você tem que se preocupar em esconder detalhes do back-end, né? Então assim, não passar stack trace e esse tipo de coisa nos seus códigos de erro, tá? Bom, e com relação ao penúltimo aqui, né? A auditoria. O que a gente está falando quando a gente pensa em auditoria? A auditoria está relacionado com uma ameaça, né, que eu vou mencionar aqui, de repudiação. Né? Assim, e se uma determinada aplicação, ou usuário ou empresa, se ele disser que ele não fez aquela transação, você é capaz de comprovar que ele realmente não fez aquela transação? Então, bom, além disso, tem todas as questões de compliance. Né? Você pode realmente estar sendo colocado num processo de auditoria que vai verificar se você é compliant né, com PCI, por exemplo, que está relacionado com dados de cartão de crédito, ou RIPA, né, que é um protocolo para dados de saúde, etc. Então essas são as principais ameaças e vulnerabilidades aí, né? Bom, o que a gente normalmente diz com relação à auditoria é que é extremamente importante armazenar o log das chamadas que estão passando ali no meio, né? Quando a gente pensa na estrutura da camada de gateway, você consegue sempre interceptar ali dentro, né? Mas, obviamente, especialmente as chamadas que são mais críticas, né? Você precisa ter o login das chamadas, da chamada de uma compra, ou da chamada de uma transferência, ou essas chamadas que manipulam as informações, para que eventualmente se o aplicativo ou o usuário em algum momento tentar repudiar isso, você ser capaz de comprovar que assim, realmente você recebeu essa requisição. Né? Bom, além disso, tem alguns cuidados especiais. Se você vai efetivamente fazer esses logs, você tem que tomar cuidado, porque esses logs, dependendo do sucesso da sua API, eles podem crescer muito, né? A gente tem clientes que geram gigas e gigas por dia de log, né? Então você tem realmente que tomar cuidado no que você vai logar, em quanto tempo você vai armazenar esses logs, né? Além disso, o log em arquivo, ele normalmente é caro, né? Se você for logar, escrever em arquivo mesmo, isso é algo que toma tempo, né, de processamento ali. E muitas vezes eles não são fáceis de inspecionar, né? De você, no momento em que uma questão de repudiação aparece, como é que você vai encontrar se aquilo aconteceu ou não, né? Então ficar fazendo
usar comandos, né, de linha de comando mesmo para tentar encontrar coisas em log nem sempre é muito fácil, né? E obviamente os dados sensíveis, né, se a gente está falando de compliance, PCI, HIPAA, esses dados sensíveis de cartão de crédito, dados, né, de doença de pessoas, eles obviamente devem ser obfuscados antes desses logins serem gravados, né? Esse aqui é uma outra tela da solução de API Management da Sensidia, que traz um trace bem detalhado de todas as requisições. Então você consegue pegar a sua API, todos os resources que estão disponibilizados, os métodos, né, get, post, put, delete, ambiente de sandbox, produção, tudo que deu sucesso, tudo que foi erro, e você consegue tanto ver informações das requisições que estão chegando, quais apps estão disparando essas requisições, como quanto tempo está demorando, que código, né, se foi um código de sucesso, se foi um código de erro, e você consegue inclusive, né, inspecionar o conteúdo desse call, né? Então, se você clicar ali naquele get ou put ali do método, você consegue ver tanto a mensagem que veio, os headers e o body, né, quanto o que está retornando. Então, assim, é extremamente útil, obviamente, para essa auditoria, mas também muito útil para troubleshooting, né? Então, quando um parceiro teu te liga dizendo a requisição está retornando com erro, o que está acontecendo, ou está fora do ar, etc., é importante você ter acesso a esse tipo de recurso para conseguir dar um suporte legal para o teu usuário. Beleza? E o último elemento é a questão de integridade. Vamos lá, integridade é você garantir que a tua API não vai estar acessível para um aplicativo que pode estragar tudo, né? Que pode apagar todos os dados de forma maliciosa ali, né? Então, assim, as questões principais aqui, de novo, é a questão de injection, né? XML, JSON ou SQL, e a parte de cross-site scripting e request forgery, né? Então, eventualmente, fazer o replay de invocações, alterando parâmetros e usando, né, scripting nos inputs de forma a estragar os teus dados, né? Bom, e aí como é que a gente combate isso, né? Bom, primeiro aspecto é reduzir a superfície de ataque. Então, tem várias APIs no mercado que você vai ver, tem vários recursos na documentação, mas o usuário ele só pode acessar alguns deles, né? Então, assim, se ele não pode ser acessado, ele não deveria nem ser mostrado, né? Então, assim, evite expor recursos e dados que não necessariamente são usados, tá? Bom, tem um outro também, uma outra preocupação com relação à superfície de ataque, o default tem que ser sempre não ter acesso, né? Então, sempre não acesso, a não ser que tenha uma autorização específica que dê acesso àquele recurso. A gente já viu também que quando você faz formas mais automáticas, né, de você pegar o teu legado e transformar esse legado em API, você não necessariamente faz essa análise, né, do que efetivamente precisa estar na interface de API, você leva para a interface um monte de coisas que não precisariam estar lá, né? Então, tomar cuidado com essas gerações automáticas de API através do seu legado, do seu back-end, porque você pode expor uma superfície para um ataque de forma desnecessária. Além disso, fazer, né, a prevenção de injeções, né? Então sempre fazer a sanitização dos parâmetros de entrada, fazer o escape out de scripts que sejam potencialmente maliciosos, né? E eventualmente usar a Transaction ID para evitar replay de requests, né? Então você pode criar uma transação única e sempre que uma nova requisição chegar, você validar se esse Transaction ID já não passou por lá, né? Então essa é uma forma também de melhorar aqui a questão de integridade. Bom, além disso, isso é mais uma questão de design especificamente, mas que afeta bastante as interfaces REST, é a utilização de chaves opacas, né? Então, você ter os pedidos usando uma chave que não é numérica incremental, né? Porque se você tem ali os pedidos com código numérico incremental, que você usa como chave primária da sua tabela ali, você pode expor uma lógica interna de negócio, né, que vai permitir um data scrapping ali, né, alguém poder
uma vez que ele teve acesso ao pedidos naquele código ali, ele vai tentar a requisição no final 21, né? Ele vai fazer a próxima requisição e tentar fazer um scan ali nessa base. Tá? Bom, beleza, a gente passou por esses 5 atributos principais, explorando tanto a questão de ameaças e vulnerabilidades, quanto contramedidas, medidas de mitigação desses riscos, né? Mas vocês veem que realmente é bastante coisa, né? Então, você que está construindo a tua aplicação, expondo essas APIs, seja para aplicativos próprios, seja para aplicativos de parceiros, né? Uma API aberta, você realmente tem bastante coisa para pensar, para se preocupar. Então, obviamente você precisa fazer aquela análise de criticidade, né? Mas realmente tem bastante coisa para ser pensada. Isso porque, na verdade, eu acabei não falando do elo mais fraco em toda a questão de segurança em qualquer aspecto, né? Que na verdade, são as pessoas, né? Então não adianta nada você colocar todo esse mecanismo OAuth de autenticação, etc., sofisticado, com tokens, e entretanto a pessoa tem acesso ao servidor como root e consegue olhar os logs que estão ali, consegue eventualmente ter acesso ao gateway de APIs, né? Então, obviamente você precisa ter bastante preocupação também com esse elo, que normalmente é o mais fraco, tendo preocupações de treinamento, de controle de acesso, role-based mesmo, né? Assim, baseado no perfil, só algumas pessoas devem ter alguns tipos de acesso, né? Então, esse tipo de preocupação também deve ser levado em consideração. Bom, então, resumindo, né? Você precisa pensar, obviamente, nos níveis de criticidade, de acordo com as características da API que você está expondo, e, além disso, pensar em todos esses atributos de segurança, né? Autenticação, autorização, disponibilidade, privacidade, auditoria e integridade. Legal? Bom, a princípio, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar. E aí eu vou entrar agora em algumas perguntas que a gente foi recebendo ao longo aqui, ou também recebemos ontem, né? A primeira pergunta aqui do Paulo Júnior, ele está perguntando se a autenticação é feita a cada requisição. A resposta depende, né? Mas normalmente sim. Se você pegar no OAuth, você tem o Access Token e ele deve ser sim validado a cada requisição. Depende por quê. Se você estiver dentro de uma arquitetura interna, não necessariamente você precisa autenticar toda a requisição que chega de um aplicativo que você mesmo desenvolveu, né? Tem também pergunta relacionada com expiração de tokens, do Rafael Araújo. O Auth 2, por exemplo, ele dá esse recurso de expiração de token, né? Você tem o Authorization Server, ele consegue incluir na sua resposta, quando ele dá o Access Token, que é um atributo chamado expires in, que é em quanto tempo aquele Access Token vai expirar. E aí é o Authorization Server, na verdade, que define quanto tempo ele vai ficar válido, né? Então você pode ter desde um pouquinho tempo a muito tempo, né? A uma semana, um mês, um ano, ou nunca, né? Bom, e junto você pode ter também o Refresh Token, que normalmente é usado, se você disponibilizar esse Refresh Token, você não vai pedir para o usuário autenticar de novo, mas sim ele vai usar esse Refresh Token para obter um novo token, né? Então ele pode fazer isso de forma automática. Isso só garante que, eventualmente, o vazamento do token anterior ele possa ter menos impacto, né? Porque você constantemente vai trocando o token. Legal? Uma outra pergunta do Alexandre Servian aqui, relacionada ao JSON Web Token, né? O JWT. Eu comentei bem rapidinho. A gente não, por enquanto, não temos nenhum cliente da Sensidia usando, pelo menos não que eu saiba, o JSON Web Token, mas assim, é bem promissora. A especificação é bem simples, parece realmente bem fácil de usar. Ela introduz criptografia de forma mais automática nas chaves, né? Então aumenta o nível ali de segurança. A gente tem uma POC em andamento internamente aqui, então assim, eu ficaria bem atento a esse padrão. Vamos ver aqui uma outra que a gente já tinha selecionado. Diogo Moreira. Qual o melhor
esquema de autenticação numa arquitetura de microserviços. Bom, você está falando de microserviços, imagino que você está pensando na microserviço dentro de uma arquitetura interna, né? Da sua própria aplicação. São módulos diferentes, componentes diferentes, né? São microserviços da sua arquitetura que se comunicam em formato REST, né? Bom, nesse caso, obviamente, você pode... O nível de criticidade, como eu comentei, é bem mais baixo, né? Porque quem está do outro lado é um outro componente, um outro serviço que você mesmo implementou, né? Então, você não precisa ter todas essas preocupações, né? Normalmente, um app token que identifique qual é o módulo que está fazendo a invocação já é suficiente para você ter um nível básico de controle, que é garantir quem está fazendo o acesso, né? Saber de onde a requisição está vindo no fim das contas. Tá bom? Pessoal, a gente já bateu o tempo aqui. Eu queria agradecer quem conseguiu ficar com a gente até agora e deixar os meus dados de contato. Tem o meu e-mail ali, se vocês tiverem outras dúvidas. A gente vai pegar as outras coisas que foram colocadas no chat aqui ao longo do webinar também. E na medida do possível a gente vai tentar responder as pessoas. Mas, bom, queria novamente agradecer a atenção de vocês. E tem dois recadinhos rápidos aqui. Um é a gente vai mandar um e-mail pedindo para vocês o feedback com relação ao webinar, né? A única forma da gente produzir conteúdo cada vez mais bacana é se vocês nos disserem, né? Se vocês acharam que esse conteúdo efetivamente foi legal. Então a gente vai mandar um formuláriozinho por e-mail. E também a gente vai mandar o link da gravação desse webinar, então eventualmente vocês podem encaminhar para colegas ou assistir de novo. Tá? Além disso, um último recado, a gente vai fazer um outro webinar, provavelmente na primeira quinzena de abril, sobre um guia prático para API Management. Então eu comentei em alguns momentos ferramental da Sensidia, né, de gerenciamento de APIs, com todas essas policies de segurança, etc. Então a gente vai fazer um webinar especificamente na disciplina de API Management. Então como é que você adiciona requisitos de segurança dentro dessa camada de API Gateway, como é que você troca tokens, etc. Então talvez isso também chame a atenção de vocês aí. Legal? Beleza, gente? Obrigado aí, até a próxima.